Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um dos casos mais impactantes da história criminal brasileira, o caso de Elisa Samúdio e do goleiro Bruno. Esse caso envolve fama, tragédia e uma história que continua a ressoar até hoje, principalmente por causa do filho deles, Bruninho, que agora sonha em ser jogador de futebol. Então, prepare-se para conhecer todos os detalhes dessa história marcante. A história por trás de um dos assassinatos de maior repercussão no Brasil, praticado pelo ex-goleiro Bruno, então ídolo do Flamengo, contra Elisa. Para recontar o horror sob a perspectiva da centralidade da vítima, 14 anos depois de sua morte. Elisa Samúdio era uma jovem modelo que sonhava em conquistar a fama. Ela conheceu Bruno Fernandes de Souza, goleiro do Flamengo, um dos maiores times do Brasil na época. Esse relacionamento, por mais breve que tenha sido, resultou na gravidez de Elisa. A partir desse momento, uma disputa começou e Elisa exigia o reconhecimento da paternidade e apoio financeiro, enquanto Bruno negava as alegações e fazia de tudo para se esquivar das responsabilidades. Para tanto, traz à tona detalhes inéditos de mensagens e conversas de Elisa com amigos, que revelam seus anseios, sonhos e planos em torno da retomada dos estudos e cuidados com o filho. Quero só paz para cuidar do meu filho e estudar. Viver minha vida sem medo. Quero terminar logo os estudos para fazer faculdade. Tomara que até lá eu já tenha resolvido as coisas com o pai do meu filho. Depende da justiça. Elisa havia acionado a justiça visando obter medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha. Temia por sua vida. Bruno já havia agredido e ameaçado de morte por diversas vezes. Mas tudo tomou um rumo trágico em 2010, quando Elisa desapareceu. As investigações revelaram um plano terrível que chocou o país. Bruno, ao lado de amigos como Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, e outros envolvidos, foi acusado de sequestrar e assassinar Elisa. O motivo principal? Evitar pagar pensão para o filho que ele se recusava a reconhecer. De acordo com as investigações, Elisa foi sequestrada em junho de 2010 e levada para o sítio de Bruno em Esmeraldas, Minas Gerais. Lá, ela foi mantida em cativeiro antes de ser brutalmente assassinada. Relatos dos envolvidos indicam que o corpo de Elisa foi esquartejado e possivelmente dado a cachorros, embora nunca tenham encontrado seus restos mortais, o que adiciona um ar ainda mais sombrio à história. Testemunhas e gravações apontaram Bruno como o mandante do crime. Macarrão e outros confessaram participação no ato, descrevendo a frieza e crueldade do plano. Esse caso ganhou enorme repercussão na mídia e revelou uma face obscura de um dos grandes ídolos do futebol brasileiro. Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Outros envolvidos também receberam penas severas. Porém, em 2019, Bruno conseguiu progressão de regime e foi solto para cumprir o restante da pena em liberdade condicional. Essa decisão gerou polêmica e uma nova onda de críticas da opinião pública. Agora vamos falar sobre Bruninho, o filho de Elisa e Bruno. Após o desaparecimento de sua mãe, ele foi criado pela avó materna, Célia Samúdio. Hoje, já adolescente, Bruninho está lutando para realizar seu sonho de ser jogador de futebol, algo que remete à carreira do pai. Apesar de toda a adversidade, Bruninho tem mostrado muito talento nas categorias de base e vem chamando a atenção de muitos. Em entrevistas, Célia afirmou que faz de tudo para garantir que o neto tenha uma vida digna e longe da influência negativa do passado. Bruninho demonstra maturidade e resiliência ao lidar com o peso de ser filho de Bruno e Elisa. Seu objetivo é honrar a memória da mãe e conquistar um futuro baseado no próprio esforço. Esse caso trouxe à tona discussões importantes sobre violência contra a mulher, abuso de poder e a relação entre fama e impunidade. A tragédia de Elisa tornou-se um símbolo de luta por justiça e pela proteção de mulheres que enfrentam situações de vulnerabilidade. Seu corpo nunca foi encontrado, apesar das confissões de Bruno e seus comparsas envolvidos no crime. Dois aspectos mais chamam a atenção no longa. A narrativa evidencia como
Independentemente dos inúmeros sinais e pedidos de ajuda, determinadas mulheres jamais são levadas a sério ou interpretadas como potenciais vítimas de violência. No juridiquês é comum a utilização de expressões como a in dubio pro réu, quando intérpretes do direito pretendem definir que a dúvida deve beneficiar o acusado, que é presumidamente inocente, até que se prove o contrário, ou a in dubio pro societate, quando na fase de investigação, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria de um crime orientam que o caso seja levado a juízo. Mas, em casos como o de Elisa Samúdio, opera-se um fenômeno que em 1998 a jurista Silvia Pimentel convencionou chamar de a in dubio pro estereotipo, ou seja, a imagem de uma moça jovem, atriz e modelo que engravida de um jogador de futebol no auge da fama não corresponde ao padrão ideal que uma sociedade patriarcal como a nossa espera de uma verdadeira vítima. Nessa dupla moral, em que se tolera no comportamento sexual masculino, o que se repudia no feminino, Elisa foi reduzida à condição de a Maria Chuteira. Acusada de ser aproveitadora, mercenária, ávida por fama e responsável por a prejudicar a carreira de um ídolo. Não por outro motivo, o ex-goleiro foi dispensado de depor em delegacia para poder jogar. Bruno era casado, ficou noivo de outra mulher na constância dessa união, engravidou de uma terceira e mantinha diversas relações extraconjugais, mas jamais foi julgado negativamente por isso. Muito ao contrário, o excelente desempenho no clube de maior torcida do país e a expectativa de convocação para a Copa do Mundo foram suficientes para justificar suas atitudes, tanto durante o calvário de Elisa em busca por ajuda do sistema de justiça, como até depois de seu assassinato. É o que demonstram as manchetes de jornais e comentários na internet divulgados no documentário, todos culpabilizando Elisa pela própria morte, em última instância, causadora de frustração coletiva. Desde o primeiro momento, mesmo diante de todo o horror de um caso de sequestro, tortura e assassinato, o caso foi retratado publicamente sob a perspectiva exclusiva do ex-jogador. Durante a cobertura da investigação, pouco foi mencionado sobre a vida de Elisa, que não fosse relacionado ao estereótipo da mulher promíscua, interesseira e pouco confiável. Nesse processo de desumanização, nunca importaram seus sentimentos, medos, sofrimentos, tampouco sonhos. É sintomático que seu corpo nunca tenha sido resgatado. Não há cenário onde o corpo feminino seja mais descartável que no mundo do futebol. A história de Bruninho é um exemplo de força e superação. Enquanto ele luta para construir seu próprio caminho, carrega as esperanças de muitos que acreditam na possibilidade de transformar a dor em inspiração. O caso Elisa Samúdio não é apenas uma tragédia, é também um lembrete de que a busca por justiça deve ser constante. E então, o que vocês acham dessa história? Deixe nos comentários sua opinião, e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!